Gente, boa tarde. Primeiro eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui do lado dessa marca, porque eu acho que ela, de uma certa forma, ela representa hoje a mistura, a possibilidade da mistura de conhecimento, de experiências, e eu acho que daqui para frente a gente só vai encontrar soluções para as coisas se a gente tiver realmente com disposição, com a energia concentrada nessa direção, de misturar, de somar, de trocar. E eu acho que essa marca representa isso hoje no mundo, de uma maneira muito especial. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Na verdade, comecei fazendo engenharia na PUC, aqui do lado. Fiz 3 semanas de engenharia. Percebi, por sorte, rapidinho, que não era muito por ali. E aí, tinha alguns amigos que estavam fazendo design na mesma PUC. E aí achei que fazia sentido, porque misturava um pouco de um lado técnico, que eu gostava, da matemática, da física, e tinha arte envolvida, que também sempre me interessou. E fui para o design ainda com um pouco do estereótipo e do clichê que existia na cabeça, acho que de todo mundo na década de 80, do que era o design. Então, para mim, imaginei que eu fosse entrar num curso onde eu ia aprender a desenhar Ferraris, luminárias, cadeiras incríveis. E aí, no meu primeiro dia de aula, eu cheguei nessa sala de aula aqui, ó. Eu comecei não entendendo, porque eu estava esperando um laboratório onde eu pudesse aprender a desenhar Ferraris. E no meio da sala de aula tinha uma fogueira. Eu entendi menos ainda. E o meu interesse na época, no primeiro projeto, já era por embalagens. E eu tinha levado como referência, assim, meio como inspiração, no primeiro dia de aula, para a minha professora, que era a Ana Branco, que continua lá dando aula nessa mesma barraca aqui na PUC. Hoje está um pouquinho diferente, mas continua lá e continua sendo a minha guru, de uma certa forma. E eu mostrei aquelas embalagens para a Ana, e a Ana virou para mim e falou assim: olha, você acha que essas embalagens são boas referências para você começar um projeto de embalagens aqui no seu primeiro dia de design? Você já pensou na embalagem que te trouxe ao mundo? Aí eu falei, hã? Na hora eu não entendi muito bem o que ela estava querendo dizer, mas depois eu percebi que essa era uma oportunidade muito especial e muito interessante de olhar para o design de uma outra maneira, esquecer as Ferraris de uma certa forma, as luminárias e as cadeiras. E eu fui muito fundo nessa direção, nessa perspectiva, e comecei a tentar entender como é que a natureza embalava as coisas. Né? Olhar para a natureza como uma designer, por que não? Né? Então a atmosfera do planeta como uma super embalagem, sofisticadíssima, né? As cascas dos frutos, referências perfeitas. A tangerina, por exemplo, com essa coisa das doses, meio que o primeiro clube social, né? Essa coisa da dose individual. E isso, na verdade, era um projeto de biônica. Né? Eu descobri isso foi em 87. Eu descobri que eu estava me envolvendo com uma área que era uma área que tinha um potencial enorme, mas que era muito pouco conhecida, como continua sendo pouco conhecida, e que é absolutamente óbvia, que é simplesmente a ideia de você olhar para a natureza e buscar inspiração nela para usar nas áreas, na engenharia, na arquitetura, no design, na medicina, em qualquer área do conhecimento humano. E nesse primeiro projeto eu aprendi que a natureza considera sempre 3 princípios, se a gente pode chamar assim, quando ela está projetando, criando qualquer coisa. O primeiro princípio é o princípio da otimização, né, do ponto ótimo. A natureza detesta desperdício. Então, quando a gente imagina uma gota d'água descendo numa pedra, o caminho que essa gota faz é o caminho óptimo. Se a gente pudesse escanear esse caminho, botar lá uma derivada matemática, fazer uma conta complicada, a gente ia chegar nesse mesmo caminho. O segundo princípio é o princípio do ciclo. Na natureza tudo é regido por ciclos. Então você tem os ciclos das marés, né, o ciclo solar, o ciclo da lua, né, um pouco do Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, que a gente aprende na 4ª série primária e esquece na 5ª. E um terceiro princípio, que é um princípio que também acho muito intuitivo, que é o princípio da interdependência, que é a ideia de que está tudo ligado a tudo. Né, que tudo que a gente faz gera consequências, que são causa para novas consequências, você tem um encadeamento enorme de ação e reação. Isso também eu acho que a gente aprende na 5ª série, na aula de física, e a gente esquece em seguida. E aí é que mora o problema, porque, de uma certa forma, toda a nossa atuação, a nossa presença no planeta, ela contraria esses 3 princípios básicos. Então, o ser humano ele tem uma ambição e uma atitude e um estilo que é absolutamente diferente do óptimo. Nós somos máximo. Né? A gente adora
o desperdício, a extravagância. A gente adora usar muito material o tempo todo. A gente usa muita energia. São 426 mil celulares que são descartados por dia nos Estados Unidos. É um número absurdo, né, e que contraria essa lei básica. Tem um outro princípio básico que a gente adotou ao invés do princípio do ciclo, que é o princípio da linearidade. A gente pensa assim, a gente extrai matéria-prima de algum lugar, a gente produz coisas em fábricas, a gente transporta essas coisas, compra, consome e depois joga fora num lugar meio mágico que a gente inventou chamado lixo. E o problema é que o lixo está ocupando os espaços de uma maneira radical e a gente não tem mais aonde colocar lixo. Então, na verdade, o fato da gente ter contrariado esses 3 princípios, de uma certa forma, nos trouxeram para uma encrenca grande, que é a que a gente vive aqui, nesse momento. A gente está com o capitalismo, de uma certa forma, numa encruzilhada, e a gente tem que pensar em soluções, em novos caminhos. E, de uma certa forma, o que me deixa muito empolgado é que eu acho que, acima de tudo, isso é um super desafio criativo que a gente tem pela frente. A gente tem que, de alguma forma, redesenhar toda a nossa lógica de relacionamento com o mundo físico. E quando você fala de redesign, tem muito a ver com design, né? Naturalmente. E isso vai passar por uma revisão profunda no nosso estilo de vida. E aí, numa tentativa de buscar inspiração para pensar em caminhos, em alternativas, a gente trabalha na Tátil com grandes marcas e tentando ser parceiros estratégicos dessas marcas, tentando apontar caminhos em diversas áreas. A gente achou que podia ser muito interessante buscar, de novo, inspiração na mesma natureza que a gente tinha olhado lá, eu e um amigo meu em 86, no primeiro período de faculdade. E, desculpa, eu esqueci um terceiro princípio aqui, sorry, que foi a questão da visão fragmentada, que é o oposto da interdependência. Né? A natureza pensa de uma forma completamente interdependente e age assim, e a gente enxerga as coisas fragmentadamente. O pensamento cartesiano, que separou o conhecimento em um monte de caixinhas, complicou muito a nossa vida, porque a gente perde exatamente os links e as conexões e toma decisões que geram problemas que a gente não tem como controlar. Então, voltar para a natureza para tentar pensar em novas fontes de inspiração que estão aí há milhares de anos é uma coisa que me parece tão óbvia, né? Porque, de fato, você tem a natureza desenvolvendo projetos e aperfeiçoando esses projetos por milhões de anos, estão aí disponíveis, completamente copyleft, ou seja, você pode copiar, que ninguém vai reclamar, pelo contrário. E são projetos incríveis, que vêm prontos, né? Os projetos são completamente sustentáveis, são soluções exuberantes em todos os sentidos. E um primeiro projeto que me encantou, que foi assim, meio que sem querer, eu estava lendo uma National Geographic da vida, e eu li uma história que me deixou muito surpreso, eu não sabia disso. As flores, como ideia, como conceito, é um projeto absolutamente recente no planeta, só tem 100 milhões de anos. Se a gente imaginar que os vegetais estão aqui há mais ou menos 3 bilhões de anos, e fizéssemos aí uma conversão desses 3 bilhões de anos para um ano, as flores só teriam sido lançadas como ideia nas últimas 4 horas do último dia do ano. E aí, no final da matéria, dizia o seguinte, que hoje, 90% de todas as espécies de vegetais no planeta usam flores para se reproduzir. Então, quando eu li esse troço, eu falei, cara, que absurdo, isso é um puta case de marketing. Né? E um case de design sensacional por trás desse case de marketing. Porque você imagina lançar um produto 8 horas da noite, do dia 31 de dezembro, e até a meia-noite ele ter dominado 90% do mercado. Isso era uma coisa absolutamente surpreendente naquela página de revista, e eu fiquei muito intrigado e quis tentar entender um pouco que lógica incrível que existia por trás dessa ideia genial, né? Dessa solução, desse projeto de design sensacional. E aí, entendendo um pouquinho do contexto, né? Assim, o que existia antes das flores? O contexto no reino vegetal pré-flor, os vegetais se reproduziam através de esporos. Então, o vento leva o esporo de um pinheiro para outro pinheiro. Isso representava desperdício, que a natureza detesta, porque acabavam esporos espalhados pelo chão. E, além disso, a reprodução assexuada gerava baixíssima diversidade. Então, a gente ficou imaginando um pouco qual teria sido o briefing que os criativos da natureza receberam
para pensar nas flores. E certamente um deles deve ter sido o seguinte: galera, a gente precisa sacudir esse mercado. A gente precisa encontrar uma maneira de misturar essas espécies, de gerar diversidade, porque diversidade é sinônimo de fortalecimento da vida. A natureza fica o tempo todo tentando botar o maior número possível de variações sobre o tema no planeta, para que, independente do cenário, ou seja, pode acontecer qualquer coisa, uma mudança radical geológica, tem alguém que vai se dar bem. E a ideia que os caras tiveram, que é uma ideia genial, uma solução de design, assim, isso é que é design, eu acho que a gente fica fazendo o melhor que a gente pode, mas a gente está sempre tão longe das soluções de design da natureza. Mas a ideia mais genial que os caras tiveram, primeiro, criar essa grande armadilha sensorial para seduzir e convidar dois atores que não tinham absolutamente nada a ver com a reprodução dos vegetais até então, que eram os pássaros e os insetos. Isso para mim é uma coisa também que eu não tinha registrado bem no meu aprendizado lá da quinta série também. Para mim, os pássaros e os insetos sempre tinham tido a ver com a reprodução dos vegetais, e não só nas últimas 4 horas do último dia do ano. Assim, é uma ideia nova essa. E com isso, né, criando soluções que usam formas, texturas, cores, cheiro, sabor, eles conseguiram envolver e criar um negócio novo, uma ideia que foi absolutamente revolucionária. E que, acima de tudo, transformou uma floresta, que era uma floresta de pinheiro como essa aí, tediosa, inclusive com uma fauna tediosa, porque quando você tem, né, não sei se vocês sabem, mas a fauna que está embaixo ali de uma floresta de pinheiro, exatamente pela baixa diversidade, é uma fauna pobre. Essa é uma floresta pós-flor, né, e essa é uma floresta pré-flor. Eu falei, cara, isso é um puta case de inovação. No mais alto grau. Revolução. Revolução, uma ideia revolucionária, uma ideia que mudou a vida no planeta. E tem uma coisa curiosa, que essa ideia é tão revolucionária que nós não estaríamos aqui, provavelmente, se as flores não tivessem sido inventadas, não tivessem sido lançadas. Porque sem as flores não existiria um fruto, sem o fruto, o primata, o macaco, não teria tido combustível para o cérebro dele crescer e a gente provavelmente não estaria aqui. Então, o que a gente entendeu nesse momento, né, nesse momento do projeto, a gente fez uma avaliação enorme, aí estudamos vários tipos de flores diferentes e a relação com seus respectivos clientes, entendendo que as soluções de design eram particulares para cada cliente diferente. Então, uma flor que é polinizada por uma mariposa, ela é branca, como a mariposa só voa à noite, ela precisa ser branca para ter destaque, né, ela só abre à noite. E a gente deu vários exemplos, e a gente usa isso hoje na Tátil, nos projetos que a gente faz, enfim, de embalagem, quando a gente está criando as nossas armadilhas sensoriais, a gente usa muito desse conhecimento. A gente tinha mirado nisso, mas a gente acabou acertando uma outra coisa, porque a gente percebeu que, acima de tudo, as flores não tinham sido um negócio genial apenas para os investidores lá, para quem bancou essa ideia no reino vegetal. É claro que esses caras tiveram um retorno incrível dessa ideia, porque o número de espécies de plantas depois do advento, né, do lançamento das flores, cresceu radicalmente, mais de 8.000%. Mas, acima de tudo, as flores tinham sido uma ideia genial para beneficiar e para revolucionar a vida como um todo. Um modelo de negócio onde todo mundo ganhava. Eu falei, cara, putz, a gente vai ter que mirar nesse tipo de negócios no futuro, né? Não dá para a gente imaginar que hoje no planeta, por exemplo, tem quase 4 bilhões de pessoas que vivem com menos de $3 por dia. Não dá para a gente continuar achando que vai dar para tocar a vida, né, a nossa vida como cidadãos e empresários, designers, arquitetos, engenheiros, e aí de novo a mistura de pessoas que tem aqui, com esse desequilíbrio. A gente vai ter que ter uma ideia genial, talvez como aquela, ou como outras que a natureza tem aí espalhadas, para tentar encontrar um caminho para que a gente possa fazer negócio onde todo mundo ganha. E aí a gente foi estudar a teoria dos jogos do John Nash, que foi um cara que na década de 50, daquele filme Mentes Brilhantes, na década de 50 estudou lá uma lógica, uma matemática que diz que tem uma certa mágica nessa lógica, que é meio que se o cara que ganha 100 topar ganhar 70, todo mundo ganha. Não é a mágica da matemática. Isso continua ainda sendo pouco usado, a gente continua ainda com um espírito muito afiado em direção ao lucro, à ganância e tal, complica ainda essa história. Mas o fato é que negócios como, por exemplo, o Google, eu acho que já, de uma certa forma, são exemplos de negócio onde todo mundo ganha, né? Assim, hoje não dá para perguntar porque está todo mundo aqui desde cedo, mas, de um modo geral, as pessoas usam o Google todo dia. Quem usou o Google hoje aqui?
Ainda assim, né? 8 da manhã. E quem pagou alguma coisa por isso, né? Então, é uma lógica de negócio que é nova. A Wikipedia, por exemplo, é a mesma coisa. A gente consegue desfrutar. O Google revolucionou nosso acesso à informação de uma maneira tão radical. Ele tem um pouco desse caráter de ser um negócio ganha-ganha. É claro que os garotos lá estão bilionários, mas a humanidade desfruta desse negócio, dessa ideia. Então, depois de termos esbarrado com essa noção de que a natureza fazia negócio, a gente resolveu se aprofundar nessa história e a gente foi estudar os bionegócios mesmo. Fizemos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e fomos olhar para os bancos de corais como exemplos de ambientes de negócio, um ecossistema onde você tem uma troca de produtos, de serviços, de uma certa forma, energia, matéria, informação. Tem uma coisa curiosa nos bancos de corais, que eles ocupam só 1% das superfícies dos oceanos, mas 50% de todas as espécies de peixe vivem em volta dele. E aí a gente olhando para as fotos de satélite dos bancos de corais e olhando para essa foto aqui, eu falei, nossa, tem uma semelhança curiosa aqui. E na verdade isso aqui, gente, é uma metrópole, isso aqui é um banco de coral. E tem uma semelhança enorme entre as duas estruturas. E essa semelhança se dá pela diversidade. De novo, aquela lógica básica da natureza, ela adora a diversidade. Então esses dois ambientes são ricos por conta dessa diversidade. A energia que é despejada em cima do banco de coral é metabolizada por um monte de espécies que transforma essa energia em vida. Essa mesma coisa acontece numa metrópole. Você tem uma série de estruturas, né, a metrópole se organiza de uma forma que ela metaboliza a energia também de uma maneira muito poderosa. E por conta disso a semelhança. Então, as relações são próximas, né? Você tem relações simbióticas nos bancos de corais, você tem espécies que vivem, né? Você tem as zooxantelas, que são as algas que vivem em simbiose, que fornecem a energia, né? Que elas fazem capturam através da fotossíntese para o coral, que as protege, enquanto que numa metrópole você tem os hotéis, né? Os restaurantes dependendo dos clientes dos hotéis. Você tem populações flutuantes que só transitam pelos bancos de corais e pelas metrópoles em momentos específicos do dia. E a gente foi estabelecendo paralelos que nos ajudavam a ter insights de como isso podia ser utilizado para pensar um futuro dos negócios e das cidades, por que não, com essa inspiração. Os bancos de corais, como qualquer outro ecossistema, não são moleza. Existe muita competição. Então, esse caranguejo, por exemplo, ele pega 2 anêmonas e usa para se defender, como uma luva de boxe envenenada. A gente blinda os carros. Essa analogia é curiosa. Os peixes pequenos nos bancos de corais usam como arma, como ferramenta de defesa, uma coisa chamada linha lateral, que é essa linha brilhante que tem no corpo dos peixes, e que permite que eles se comuniquem, né? Eles têm um sistema de comunicação móvel instantânea, que permite que eles façam essas formações, né? E com isso se defendam dos predadores, né? Formem grandes massas de peixes, e isso é um meio de defesa. E aí, lendo esse case, entendendo desse sistema de comunicação móvel instantânea, como é que funciona? Um peixe está indo numa direção e diz, olha, eu estou indo por aqui, me segue. Aí esse outro aqui, eu estou indo por aqui, me segue, me segue, me segue, me segue. E uma série de peixes, uns seguindo os outros, né, se defendem dos predadores. Eu falei, um seguindo o outro? Isso me lembrou uma coisa que, na verdade, é o Twitter. E de fato, o Twitter, né, por exemplo, com a página da Lei Seca, que todos nós aqui usamos, funciona como uma arma, assim, são cardumes de carros, né, fugindo das blitz. E eu pensei, cara, se eu tivesse mergulhado nesse case biônico antes, eu podia ter inventado o Twitter. Que oportunidade que eu perdi. Mas o fato é que o mais legal dessa história toda é que os ecossistemas, e o Banco de Coral é um exemplo, mas qualquer outro, a gente estudou um pouco dos manguezais, das florestas de sequoia, são organismos, são sistemas que não têm pontas soltas. E a gente faz uma metáfora com um nó celta, que é esse nó fechado. Você não tem nada entrando que não seja renovável e nada saindo. Isso daria um diagrama, se a gente fosse entender toda a sequência de fluxos que acontece num ecossistema como os bancos de corais, os fluxos genéricos de energia entrando e os resíduos sendo gerados, e esses resíduos sendo usados por outros organismos, outras espécies, que tem um diagrama como esse, né, um ciclo fechado, sem pontas soltas. E quando a gente pensa nas metrópoles, a gente tem uma situação como essa, as pontas todas abertas, soltas. Então, de alguma maneira, a gente vai ter que mirar
nessas referências naturais, vamos ter que repensar a maneira como a gente faz negócios, vamos ter que repensar a maneira como a gente vive nas cidades. E eu acredito profundamente que a natureza é uma fonte de inspiração do maior, né, do mais alto nível. E a ideia é espalhar um pouco isso. Eu dou uma aula aqui na PUC de biônica que fala desse assunto, tenho tentado botar essa pulga atrás da orelha dos meus alunos e espero que vocês fiquem curiosos para estudar um pouquinho mais desse assunto. É isso aí. Obrigado, gente. Valeu.